Boa noite, Elite Oculta. Eu nunca contei essa história a ninguém até agora. Eu moro em uma cidade do Rio Grande do Norte chamada Cruzeta. Eu moro próximo ao açude público de Cruzeta. E também próximo dali tem uma mata. E também tem um riacho naquela mata. E muitas pessoas vão ali se refrescar e também pescar. O meu avô me disse que aquela mata antigamente era uma floresta. Porém, ao longo dos anos a prefeitura permitiu que cortassem as árvores, exceto em uma área onde muitos dos seus ancestrais foram sepultados. A história conta que os madeireiros começaram a cortar as árvores por anos e nenhum problema surgira entre os madeireiros. Até o dia em que cortaram muitas árvores e fizeram várias queimadas. Um homem famoso que morava ali na floresta, muito conhecido por trabalhar com feitiçaria, ele amaldiçoou os madeireiros e jurou proteger o que sobrou da floresta. E foi dito que ele se transformou em uma fumaça negra tão escura quanto o carvão, e nela havia 2 olhos vermelhos brilhantes como fogo, e essa fumaça envolveu os madeireiros que estavam ali na floresta, transformando os corpos deles em cinzas. A lenda diz que esse feiticeiro, em idade avançada, ele fez um feitiço para se transformar em lobisomem, pois assim a morte por velhice não lhe alcançaria. Porém, ele sabia que enquanto estivesse na forma lupina, ele continuaria vivo. Mas bastasse voltar para a forma humana, que o seu corpo não aguentaria, e ele morreria imediatamente de velhice. Então, ele decidiu permanecer na forma bestial para sempre, e assim habitando aquela floresta e a protegendo até os dias de hoje. Uma história contada em detalhes assustaria qualquer criança de se aventurar naquela floresta, exceto eu e o meu então melhor amigo. Em minha juventude eu adorava explorar, então, naturalmente, aquela floresta era um ótimo lugar para aventuras e descobertas. O riacho sempre aliviava os dias quentes daquele lugar, e a água fria alimentada por nascentes era tão fria que com o calor dava até arrepios. Eu costumava pensar que havia ouro naquela água, pois as rochas brilhantes que você encontra no fundo do lago após um mergulho nas águas cor de chá dá a impressão que existe ouro ali no fundo das águas. Você sempre tem que ter cuidado com o local onde nadava, pois escorpiões e cobras cascavéis gostavam de suas margens. A floresta ao redor estava repleta de vida selvagem, como onças, capivaras, tatus e macacos. E esses animais podiam serem vistos diariamente. Às vezes, se você tivesse sorte, encontraria moedas ou anéis de ouros que outras pessoas perdiam no fundo do riacho. A velha estrada de terra até o riacho ficava 1 hora de caminhada do bairro. Eu lembro-me de um ponto naquela estrada que sempre estava frio, e mesmo no calor. Na verdade, tão frio que corríamos o mais rápido que podíamos para passar por ali. Às vezes, parecia que a temperatura caía de 40 para 10 graus ali mesmo. Eventualmente, eu fiquei curioso para saber o porquê. E quando perguntei ao meu avô, ele disse que foi ali naquele ponto do caminho que vai para o riacho que o diabo apareceu para um feiticeiro que vivia na floresta, e o diabo iria levá-lo. Mas o feiticeiro lhe pediu mais 10 anos de vida. Bem, o diabo concordou, mas com uma condição: que o feiticeiro lhe oferecesse uma vida humana a cada ano.
O feiticeiro concordou, e naquele mesmo ano ele mandou para de encontro com o Tinhoso a vida de 10 madeireiros que desmatavam aquela floresta. Especificadamente, aquele local é muito frio, pois como o inferno é quente, quando o diabo aparece, ele absorve todo o calor em sua volta para continuar aquecido. E por isso, aquele lugar se tornou frio para sempre, pois o calor não mais penetra ali. Em junho de 1999, eu e o meu melhor amigo decidimos ir até lá para investigar melhor e saber se esse tal feiticeiro ainda estava vivo na forma de lobisomem. O meu avô, após nos contar toda a história, ele nos disse para não fazermos isso. Eu disse a ele que havia desistido da ideia, mas eu só disse isso para deixá-lo despreocupado. Mas quando meu avô caiu no sono após o almoço, eu e o meu amigo partimos para a floresta. Mas antes, tivemos que nos preparar com lanternas, facões e estilingues. E quando saímos para a floresta, já era por volta de 18 horas. Bem, eu nunca acreditei em histórias de fantasmas, e essa também não iria me assustar. Eu disse ao meu melhor amigo que se preparasse para encontrarmos o lobisomem, e lá fomos nós. Eu lembro-me de ter caminhado sempre por aquela floresta e nunca encontrar nada de interessante. Então decidimos seguir o ar frio e ver até onde ele ia. E depois de algum tempo, chegamos a uma área densa na floresta, e vinhas espinhosas e espessas sob o mato estava por toda parte. O ar frio vinha de dentro deste matagal. Encontramos o que pensamos ser uma trilha de onça, e com um facão abrimos o nosso caminho. E parecia que andamos uns 30 metros antes de tudo clarear. Sem árvores, sem mato, apenas grama alta e montes de terra espalhados. E o ar ainda continuava muito frio. Toda a clareira estava cercada pelo matagal como um anel. O ar estava enevoado como uma névoa matinal leve. E no meio da clareira estava o que parecia uma fumaça de uma fogueira. Era uma fumaça escura, e nela estava o que parecia ser uma pessoa ali parada. E tudo o que pude ver foi o contorno de um corpo. E foi quando aquilo se virou para nós. Os olhos daquela criatura eram vermelhos e brilhantes como fogo, e aquilo se moveu em nossa direção mais rápido do que poderíamos reagir. E quando reagimos, nos movemos como se um raio tivesse atingido os nossos pés. Eu nunca soube que uma pessoa pudesse correr de 4, mas aquela coisa correu como um animal atrás de nós, e aquilo atravessava o matagal tão rápido que parecia uma onça. E atrás de nós, podíamos ouvir algo pisoteando as folhas secas no chão, como uma onça atacando, e uma risada macabra ecoava em nossos ouvidos. Conseguimos sair do matagal, mas não paramos de correr, pois escutávamos uivos altíssimos vindo de dentro da floresta. E também uma voz sussurrando os nossos nomes, como se nos convidasse a voltar para a mata. Continuamos correndo até o ar esquentar novamente, mas mesmo assim não conseguimos respirar o suficiente devido à falta de fôlego. Acho que a coisa parou de nos perseguir muito antes de pararmos de correr, pois aqueles uivos que escutávamos estavam bem distantes. E quando saímos da floresta, estava começando a escurecer, e nenhuma palavra foi falada naquela caminhada de volta para casa.
Eram apenas duas crianças tentando entender o que aconteceu ali na mata. Passamos pela casa do meu amigo primeiro e depois fomos para a minha casa. A minha casa ficava a um quarteirão de distância. Bem, eu tive que passar pela casa do meu avô para chegar em casa, pois ele morava no mesmo lote e a casa dele ficava na frente e a dos meus pais ficavam aos fundos. O meu avô estava sentado no alpendre da frente quando eu passei por ele. Ele me perguntou se encontramos o que estávamos procurando e eu disse que sim. Ele perguntou se eu queria voltar lá e mostrar a ele. E com um sorriso ele falava, no qual eu respondi que não. No dia seguinte, eu voltei à casa do meu avô. Ele me contou como fez a mesma coisa quando era pequeno, como viu a clareira e os montes, e ele disse que a criatura também o expulsou de lá. Aquelas florestas escondem muitos segredos obscuros, e esse foi apenas um deles. Me lembro do meu avô dizendo isso. O meu melhor amigo e eu nos separamos depois disso. Ele nunca mais falou comigo sobre o ocorrido. E eu também nunca falei sobre isso com ele. Ele agora é o chefe de polícia de uma cidade próxima. E eu trabalho para uma empresa de engenharia que está construindo estradas e pontes. O meu enteado veio até mim há muito tempo e perguntou se poderíamos cavalgar naquela estrada alguma noite dessas. Bem, eu disse o seguinte a ele: se aquieta, homem, vá se quiser, mas se eu fosse tu não iria, pois aquelas florestas escondem muitos segredos obscuros, alguns que você não quer descobrir. Às vezes eu dirijo por aquela estrada de terra, e às vezes quando eu olho para baixo, eu vejo uma figura grande e peluda como um urso entre os matos, parada ali com os olhos vermelhos brilhantes, olhando diretamente para mim. Ainda não sei o motivo que aquela fera não pegou o meu amigo e eu, pois com a velocidade daquilo, ele conseguiria fácil. Acredito que a criatura só queria nos assustar mesmo. Bem, hoje eu não procuro mais esse tipo de aventuras, pois comprovei com os meus próprios olhos que o sobrenatural existe, e não vai ser eu que vou querer investigar. Boa noite.